Na Companhia dos Bichos você encontra tudo de melhor para seu animalzinho de estimação. Banho, tosa, linha completa de medicação, laboratório próprio, acessórios e toda a linha da ração Royal Canin. E o nosso plantão é 24 horas. Traga seu bichinho para a Companhia dos Bichos, Rua da Aparecida, número 849, no centro de Guaxupé. Boa noite. No programa de hoje vamos conversar com Felipe Smergiassi, que visitou 4 países em 27 dias com apenas uma mochila nas costas. E para quem não sabe, o Felipe é meu irmão e eu sou agora grande admiradora porque, olha, não sei se eu faria essa viagem nos moldes que ele fez. Felipe, muito obrigada pela sua presença e começa a contar pra gente. Quanto tempo antes você programou essa viagem? Então, na verdade, essa viagem começou a ser programada em 2008 com alguns amigos. Faz 5 anos, né? Só que aí o pessoal, alguns começaram a trabalhar, não tinha como sair para viajar. Outros começaram a namorar, a namorada não deixava. E por fim, sobrou eu para fazer a viagem. E aí acabei fazendo em 2013, no final do ano. Já tinha uma programação de 5 anos para fazer. E você foi sozinho, com a cara e a coragem? Eu fui sozinho. Assim, com a cara e a coragem, assim, né? Eu fiz um planejamento. Tem o portal Mochileiros na internet, deixar até uma propaganda pro pessoal, porque realmente é um serviço muito bom. O pessoal se encontra ali, troca várias informações sobre destinos. No meu caso foi a América do Sul, meu destino. Então eu já sabia mais ou menos por onde eu ia passar, onde eu ia ficar, as dificuldades que eu ia enfrentar, o que eu tinha que levar na mochila, que era o mínimo possível. Então eu já tinha uma bagagem boa de informações que eu peguei nesse portal. E foi só fazer a viagem. O que você levou nessa sua mochila? Assim, levei roupa, algumas camisetas, calças, jeans. Aí tem um kit de objetos que é bom você levar. Que é barbante, lanterna, faca. Eu levei também um spray de pimenta para caso tivesse algum perigo, alguma coisa. Mas não precisou nada disso. Não, mas para falar a verdade, que você levou, que eu sei, foram 5 camisetas. Sim. 5 camisetas, 2 calças, 3 bermudas. Uma blusa de frio? Uma blusa de frio. Acabei tendo que comprar outra lá em La Paz, porque estava muito frio. E assim, remédio também, analgésico, antitérmico. Todo tipo de remédio você tem que levar, porque você nunca sabe o que vai precisar. Né? E uma coisa também que você viu nesse portal era como você levar o dinheiro, porque você não levou cartão de crédito, igual todo mundo, levou um cartão de crédito internacional, alguma coisa, você não fez isso. Então, tem algumas formas, né, de levar o dinheiro. O pessoal faz o travel card, mas aí tem muita tarifa. Eu optei por levar o dinheiro vivo, né, na Money Belt, que é uma espécie de pochete que você coloca por baixo da roupa e não fica visível. Eu acabei levando o dinheiro assim, achei mais fácil. Inclusive o pessoal que eu encontrei lá falou que deveria ter feito isso também. Não levado o travel card. E você não passou nenhum problema com isso, né? Não, sim. Tem que tomar precauções, né? Você vai tirar o dinheiro em público. Toda hora que ia mexer no dinheiro, entrava no banheiro. Às vezes pagava um pouquinho para entrar, mas só para ter a segurança mesmo, né? Tomando cuidado, assim, não tem perigo. Então vamos começar a contar da sua viagem. Você saiu daqui de Guaxupé e foi para São Paulo. De ônibus? Eu saí de Guaxupé, peguei um ônibus até São Paulo. Aí em São Paulo eu peguei um ônibus para Corumbá, que é na divisa com a Bolívia. Foi 24 horas esse ônibus. Aí chegando em Corumbá, eu já comprei uma passagem para Santa Cruz de la Sierra. Aí eu tive que passar um dia lá, esperando o ônibus. Aí lá em Corumbá foi interessante que eu conheci o pessoal da Marinha Boliviana. Fiquei numa base naval boliviana, comi carne de jacaré, recomendo também, muito boa a carne. E fiquei lá com os militares, o pessoal tudo oficial da Marinha. Passei o dia lá, fiz um passeio de barco. Passei no Pantanal Boliviano, que é um lugar muito bonito, assim, porque tem muito peixe, muita fauna, jacaré, no meio do rio Tuiuiu. Os peixes, engraçado que pularam 2 peixes dentro do barco. Eu conto isso, o pessoal acha que é mentira. Mas quem conhece Pantanal sabe como é que é.
Então você foi de São Paulo para Bolívia. Para Bolívia. Aí de Santa Cruz eu fui para La Paz. Foi onde aconteceu até um episódio engraçado, que eu tava vindo, o ônibus era 18 horas até La Paz. E não tinha banheiro nesse ônibus. Na Bolívia, assim, as coisas são um pouco mais precárias que aqui, né? E aí eu fui tentar falar pro motorista que eu precisava ver o banheiro. Ele falou, não, espera que o ônibus vai parar. Não entendi muito bem, mas esperei. Quando veio o ônibus para, desce todo mundo para fazer necessidade, homem, mulher, criança, tudo ali. Eu fiquei meio constrangido, né? Não sabia o que fazia. Até no meio do nada. E no meio da estrada. Aí tinha um boliviano, assim, fazendo xixi no pneu. Achei engraçado, eu passei perdendo, ele olhou e falou assim, alívio, não? Achei engraçado o jeito que ele falou. E segui para La Paz. E eu ficava assim, chegando em La Paz, desci na rodoviária, procurei um hostel. Hostel, para quem não sabe, são os albergues. Porque esse tipo de viagem, a hospedagem, você tem que tomar cuidado. A gente fica em albergue, locais com quarto com 20 pessoas, com a diária reduzida, o banheiro coletivo, tipo um vestiário. Então você toma banho lá fora, dentro daquele cubículo ali, né? Dorme no quarto com outras pessoas e normalmente serve café da manhã. Então, outro ponto interessante de uma viagem como essa é você saber economizar nas diárias. Por exemplo, eu pegava ônibus sempre à noite. Então eu dormia dentro do ônibus, chegava de manhã na outra cidade, já ia passear. Então eu economizava sempre uma diária em cada viagem. Isso ajudou a reduzir o custo da viagem. Quando acabou a sua viagem, você deitou na sua cama, foi a melhor sensação do mundo. Mas você sabe que eu tinha acostumado já. Você vai acostumando a dormir em local apertado, com mais gente, com barulho, tomar banho. Você entra para tomar banho no banheiro, não tem nenhum lugar para pendurar assim, a roupa. Então você tem que tomar ali dentro, trocar. Então você vai acostumando, sabe? Lógico que quando eu cheguei foi muito bom, né? Mas assim, aí eu segui de La Paz. Eu fiquei 3 dias em La Paz. Se não me engano foram 3. Fiz alguns passeios turísticos por lá e já segui para Copacabana. Copacabana é uma cidade no Lago Titicaca, na fronteira da Bolívia com o Peru. Aí ali tem as famosas Ilha do Sol e Ilha da Lua, onde eu fui conhecer. Eu deixei até algumas fotos aqui pro Marquinhos, dos santuários e tudo que tem lá. São essas fotos que o pessoal tá vendo agora. Tá vendo agora. E desse lago Titicaca, de Copacabana, você foi? Do Lago Titicaca, eu passei mais um dia em Copacabana. Foi onde aconteceu outra coisa interessante. Eu estava num barco, que você fica 2 horas dentro do barco para atravessar para a ilha. E quando veio, fazia um tempo que eu estava ali quieto, chegou uma pessoa em mim e perguntou, onde nós estamos? Aí eu estranhei, falei, nossa, um brasileiro, né? E aí, nisso a gente parou para almoçar, eram 2 brasileiros, a gente almoçou junto. E acabou pegando amizade. Eu falei, vocês estão indo pra onde? Aí falaram, estamos indo pra Puno, no Peru. Eu falei, também tô indo, vamos junto? Vamos. Aí a gente comprou passagem tudo junto, e a gente foi dividindo quarto triplo, passou a viajar junto, ficamos 8 dias junto. É o Diego e o Matheus. Mandar até um abraço pra eles aqui. Mandar um abraço pra eles, porque a nossa TV é online, então você pode falar pra eles assistirem o nosso programa. Sim, os 2 são de São Paulo. E aí acabamos seguindo junto a viagem, fomos pra Puno. Puno é onde eu coloquei as fotos das ilhas flutuantes, onde são a ilha de los Urus. Os Urus vivem lá e eles próprios constroem a ilha para flutuar e as casas em cima, é bem no meio do lago. Aí eles vendem artesanato, vivem da pesca, do cultivo de algumas coisas que dá para cultivar ali. Aí a gente fez uma visita, passamos um dia lá, fizemos um passeio de canoa. Depois a gente seguiu para Cusco, no Peru. Cusco é onde começa a viagem propriamente dita. Porque a Bolívia, em que pese tenha muita coisa boa para fazer lá, é mais uma travessia para quem vai de trem, de ônibus, para chegar até Machu Picchu, no Peru, né? Então eu passei pela Bolívia. Quando você chega em Cusco, Cusco tem um centro histórico muito bonito. E a gente fez a gente contratou um pacote turístico de viagem para Machu Picchu. A gente optou, inclusive, por causa do preço, estava bem acessível. E lá nesse pacote, você fecha com um guia e eles te guiam 4 dias pela mata para chegar até Machu Picchu. Esse foi o caminho mais interessante que eu encontrei para fazer. E aí eles servem refeição, almoço, janta, café da manhã, e eles montam um acampamento, ajudam a carregar as coisas nas mulas, e você
E eles vão te guiando. Mas até foram, Machu Picchu. de Cusco a Machu Picchu foram 4 dias de caminhada, trilha. De caminhada, trilha, de trekking. Porque essa viagem do Felipe foi feita através de barco, ônibus, trem. Você não usou avião em nenhum momento. Usei cabo de aço, mas não usei avião. Trilha, caminhada. Essa trilha, ela é muito... eu achei bem difícil, assim. O pessoal que estava lá era bem preparado, o pessoal acostumado com trilha. Mas eu achei bem difícil. Os 2 primeiros dias são só subida, chão montanhoso, muita pedra, difícil de caminhar. Você emagreceu nessa viagem? Emagreci. Então, um pouco também por causa da dieta ali, porque eles que forneciam a comida, não era igual você comer na hora que você quer. E uma parte interessante da viagem é o lado místico, porque deixou um aprendizado, assim. Eu reforcei a minha parte. Esse é o chamado turismo místico, na verdade. Turismo místico. Reforcei essa parte de grupo, a gente esperava muito um ao outro, comia todo mundo junto, então você acaba reforçando um pouco disso. E a montanha, dizia o guia, estou usando até uma pulseira, até hoje não tirei, dizia o guia que a montanha ela é sensitiva. Se você desrespeita a montanha desrespeita. A gente fez até um pouco de piada disso, tinha um pouco de pessoal gringo no grupo. Então a gente acabou brincando um pouco com isso, mas é verdade. A montanha, você tem que ter humildade para escalar aquilo lá no tempo que o pessoal faz. Essa trilha não pode ser feita à noite, não é verdade? Não pode ser feita à noite. Tem lugar que você pode cair. E achei interessante também uma parte na trilha, que o guia vai levando, você chega num rio. E o rio muito forte, não tem como atravessar. Você olha para os lados e fala, como é que eu vou atravessar isso? Quando você olha, tem um cabo de aço, com uma tirolesa, um balainho assim, de ferro, você senta dentro e vai puxando a corda. Foi o momento que eu mais fiquei com medo na viagem inteira. Não foi nem de assalto, nem de chuva, não foi nada. Foi dessa parte de atravessar o rio. E depois de Machu Picchu, você foi para onde? Machu Picchu, a gente ficou... Antes de chegar em Machu Picchu, a gente ficou um dia numa cidade, que é Águas Calientes, a última cidade antes de Machu Picchu. A gente subiu a escada, um escadão de pedra feito pelos incas, passamos o dia lá em Machu Picchu. Aí depois disso, o pessoal desencontrou. A gente estava num grupo de 9 pessoas, tudo no trekking. Aí depois de Machu Picchu, a gente voltou para Águas Calientes, pegou um trem para Ollantaytambo, que é uma cidade turística ali perto, indígena, e depois voltamos para Cusco. Aí de Cusco, eu tinha planejado minha viagem até Cusco. Eu pensei, vou fazer tudo certo até chegar em Machu Picchu. Depois que eu chegar, conhecer a cidade... Machu Picchu era o ponto alto. É o ponto alto, o ponto místico. É um dos lugares denominado umbigo do mundo, que é em Cusco. É um ponto de energia muito forte. Então depois dali, a minha viagem foi pelo rumo. Eu saí de Machu Picchu, voltei para Cusco. De Cusco eu fui para uma cidade chamada Arequipa, que tem um cânion muito bonito lá. Depois de Arequipa, eu fui para Tacna, depois Arica, Arica já é no Chile. Foi onde eu cheguei no Oceano Pacífico. Coloquei até uma foto ali. Ah, aquela foto de você na praia, tomando uma cerveja com o Pacífico ao fundo, azulzinho, nossa. Isso foi no dia do Natal. Eu lembro. Foi no dia do Natal que eu cheguei porque lá. assim, uma viagem dessa... O mochileiro tem que dar informações. Agora, com as redes sociais, é mais fácil, né? Tem que dar informação todos os dias. Quem viaja sozinho, esse é um requisito. Você tem que dar informação todos os dias para saber o seu paradeiro, onde você está. Aí eu cheguei, eu fiquei um dia, passei o dia na praia, em Arica. Depois eu fui para São Pedro de Atacama, no Chile, que é um ponto turístico também, é um deserto. Tem uma parte do deserto que é de sal. E o deserto do Atacama. Então até aí você já tinha passado pela Bolívia, pelo Peru. Peru. E estava no Chile. Estava no Chile. Só que a minha estadia na Bolívia e no Peru foi maior. No Chile foi pouco tempo, eu acabei ficando 3 dias no Chile e mais 3 na Argentina e já cheguei em casa. Mas essa sua chegada aí eu vou deixar para o final, porque ela foi corrida contra o tempo, realmente. Foi uma corrida contra o tempo. E assim, dessa viagem, Felipe, o que ficou mais marcado para você? Para mim foi a trilha que eu fiz para Machu Picchu, porque foi um trekking difícil, nunca tinha feito trekking, a não ser no Morro do Cascalho aqui em Gospé. E o pessoal, eu achei interessante o companheirismo, pessoas que eu não conhecia até então, pedia para esperar, tal, dividia água. Às vezes você achava que demorava menos tempo para chegar no lugar, demorava mais, o pessoal dividia comida. Então foi um aprendizado, realmente.
E fora a paisagem, eu nunca tinha visto paisagem semelhante. Pelas suas fotos, tá dando pra ver mesmo que você conheceu lugares extraordinários. Lugares extraordinários. Eu achei interessante uma frase de uma guia, quando a gente chegou em Machu Picchu. Ela falou assim, que o Machu Picchu foi descoberto em 1910. Os espanhóis descobriram a América em 1500, né? O pessoal descobriu a América. Então, o Machu Picchu ficou intocado. E ela falou assim, se os espanhóis tivessem descoberto Machu Picchu, hoje a gente estaria visitando uma catedral. E não um santuário como esse, porque tudo que era de pedra fizeram catedral. Eu coloquei até aqui para vocês nas fotos, tem uma foto que tem de um lado, é um corredor, uma rua em Cusco, na Praça das Armas, isso. De um lado tem um muro feito pelos incas, e do outro lado, bem de frente, feito pelos espanhóis. Aí no filme do Che Guevara, o menino brinca, né? Los Incas e Los Incapazes. Porque o muro dos incas dá para ver a diferença da construção. E Felipe, quanto você gastou nessa viagem? Olha, incluindo passaporte que eu tirei, roupas que eu comprei. Não, roupas não, mochila, equipamentos que eu comprei. Enfim, outros gastos pré-viagem. Comprei uma câmera e gastei R$4.500. É um custo reduzido para 27 dias de viagem para tantos lugares que você conheceu. Quem está assistindo pode falar, nossa, eu pegaria o avião, iria para Machu Picchu, iria para o Chile, mas não teria essa bagagem que você tem para contar para gente. Não, sim, é verdade. Mas assim, eu tô com uma pergunta que não quer calar. Por que você voltou dessa viagem sem comer carne? Essa pergunta que o pessoal faz, realmente, no Peru, eu parei de comer carne. Porque você voltou, eu te convidei para um churrasco, o Felipe, carnívoro, picanha, aí você falou, não, tem frango. Eu contei pelo Facebook, contei pro pessoal que estava comigo na trilha, que eu parei de comer carne. Porque na trilha eu só ficava reclamando que não tinha carne. A comida tinha pouca carne e só legume, eu ficava reclamando. E por fim acabei parando de comer carne. Porque lá no Peru, assim, não é igual aqui. No Peru, na Bolívia, não é igual aqui, que o pessoal vende salgadinho, empadinho na rua. Lá eles têm mania de vender carne cozida, com batata, com tempero, dentro de um pote, assim, o pessoal compra e come na rua. E eu tava dentro do ônibus, pensando na vida, passei muito tempo dentro de ônibus. Minha viagem foi se fosse em linha reta, seria 10 mil quilômetros, só de estrada. E aí eu tava dentro do ônibus pensando na vida e eu vi uma pessoa comendo aquilo ali. E eu fiquei com vontade de descer e comer também, que eu tava com fome. Assim, tinha comido biscoito, né? E aí, quando eu vi que ele mordeu, é uma história até meio sem sentido, sabe? Eu vi que ele mordeu, eu me imaginei a sensação de morder, assim, uma carne de vaca, de porco. E eu pensei que eu não queria mais aquilo, porque eu comecei a imaginar que são muito semelhantes. Os mamíferos, o porco, a vaca é muito semelhante ao ser humano. Aí eu comecei a comer só carne branca, peixe, frango e... Conheci pessoas também que não comiam carne vermelha, mas era por outro motivo. E quando eu contei esse meu motivo, o pessoal ri, ninguém acredita. Mas é isso. Foi uma experiência que você trouxe. Foi o que eu vivi ali, né? E, Felipe, aí depois de toda essa maratona que você fez, você decidiu voltar. Só que você estava muito longe de casa. Estava muito longe. Eu passei o Natal no Chile, em Arica, né, no Oceano Pacífico. E foi um erro de cálculo, porque eu calculei que dava para chegar até São Pedro de Atacama e passar o Natal lá. Inclusive lá tem muito brasileiro, lá é mais tranquilo. Só que acabei ficando no meio do caminho, passei o Natal ali. Então eu passei o Natal dentro de um cubículo, os lugares que eu costumava ficar, só cabia eu e a cama. Comi um marmitex, o banho gelado, o banho era um buraco na parede, você apertava e caía na sua cara, a jato gelado. Então eu falei assim, não, no ano novo eu quero estar com meus amigos, com a minha família. Comecei a correr para chegar no Brasil. E o pessoal do Chile falava, você não vai dar conta, não chega. Isso era dia 27, eu queria chegar aqui até dia 31. Tinha que chegar em São Paulo e ainda pegar ônibus para Guaxupé, né? E não consegui, e comecei a correr. Tudo isso sem comprar passagem? Não, nem nada, fui comprando, né? Passagem. Quando eu cheguei em Foz do Iguaçu, no Paraná, eu tinha comprado a passagem, mas demorou até atravessar, passar na aduana, da saída da Argentina. Tive que pegar um táxi, correr atrás do ônibus e consegui alcançar o ônibus. O taxista falou, não, deixa que eu conheço onde ele passa. Consegui alcançar. E acabei chegando em Guaxupé dia 30, um dia antes do Ano Novo ainda. Mas essa correria toda durou quanto tempo? Foram 3 dias. Assim, quantas horas de ônibus? Mais de 50. 50 horas. Mais de 50 horas de ônibus sem tomar banho. Descia na rodoviária para escovar os dentes, lavava o rosto. Foi realmente bem corrido. Mochilão tem dessas coisas, você não pode ter muito luxo.
Nenhum luxo, né? Na verdade, nenhum luxo. E tuas roupas, como é que você fazia? Então, eu ia juntando, eu lavava cueca e meia, eu lavava no banho. Cueca e meia. E aí as roupas eu lavava na lavanderia, por quilo. As demais roupas. E cueca e meia eu lavava ali na hora. E disso tudo, dessa sua viagem, qual foi a maior dificuldade que você sentiu? No começo, a dificuldade maior foi a comunicação. Porque quando eu cheguei na Bolívia, eu não falava nada e não entendia nada. Por fim, eu acabei sendo forçado a compreender e pedia para eles falar devagar e entendendo. Por fim, eu acabei aprendendo. E no hostel tem muito pessoal, muito europeu. Então você acabava conversando em inglês, espanhol, remendava com o que dava. Quando eu não sabia nada, fazia gesto. E quando todo mundo bebia, de noite era pior, virava uma torre de Babel. Quantas cervejas você experimentou nessa viagem? Diferentes, assim? Eu não me lembro. Mas as que mais me marcaram foi a Pacenha, na Bolívia, que é uma cerveja premium boliviana. E a Cusquenha, no Peru, que foi a melhor cerveja que eu já tomei até hoje. E você trouxe algum pros seus amigos? Porque eu via lá o Digão, mandar um abraço pro Digão aqui, que apresenta o G-Minas Sport. Queria que você trouxesse uma cerveja. Eu trouxe um engradado de cerveja, me confiscaram na aduana. Ficou... trouxe um engradado, Digão, vai me desculpar. Mas aí eu trouxe uma garrafa de pisco, que é a bebida original do Peru, que o pessoal bebe lá. E trouxe Fernet também, que eles bebem na Argentina. Fernet, bebe com coca, é muito bom. Trouxe algumas cervejas de coca feita lá na Argentina, no Peru. Mas essa eu trouxe só para decoração, porque é muito ruim. Mas então foi uma experiência inenarrável, pode-se dizer. Sim, é que a gente conversou aqui, e é uma conversa rápida, né? Teve muita coisa que ficou, assim, que a gente acaba conversando em outra oportunidade, quando de alguém tocar no assunto, porque é muita coisa, realmente. É um aprendizado muito grande. Felipe, te dou os parabéns. Não sei se eu teria essa disposição, mas eu sei que tem muita gente que ficou agora de cara com essa viagem sua. Sarita, isso é muito mito, sabe? O pessoal de fora fala sem ter uma ideia. Por exemplo, eu vi muita mulher viajando sozinha, muita gente viajando por 7, 8 meses, e não aconteceu nada com essas pessoas, entendeu? É um pouco de mito que viajar sozinho é perigoso. Na verdade, viajar sozinho é melhor do que viajar com alguém. Você treina o idioma, você conhece pessoas, passa por situações diferentes, inusitadas. Então, eu acho que eu deixo para quem tiver a vontade de ir, eu deixo a recomendação, vá sim. É só procurar o Felipe no Facebook, que ele vai dando as dicas. Sem problema nenhum. Fala de novo o site para quem quiser dar uma olhada. É www.mochileiros.com. Na verdade é um fórum, tem todo tipo de colaboração ali. E para viagem para qualquer lugar, África, Europa, América do Norte, Central. Você pretende fazer outra? Então, é um plano, é um projeto. Eu estou querendo daqui uns 2 anos, ver se eu consigo fazer um planejamento. Eu quero ir para a África, fazer o sul da África. Mas eu vou ver se eu consigo companhia, vou fazer um planejamento. Legal. Depois que você faz a primeira viagem dessa, você não quer parar. Não quer, né? Não quer. Felipe, muito obrigado por você contar pra gente. Que isso, eu que agradeço aqui vocês. Acredito que o pessoal ficou muito surpreso com isso tudo, porque você se planejou, ficou lá 27 dias, a gente tinha só notícia de você, era uma foto com algum lugar, alguma coisa. Então quem não teve oportunidade de conversar com você ficou sabendo agora, e quem sabe você não vai ali ser exemplo para outras pessoas para fazer essa viagem também. Você deu o pontapé inicial para alguém. Não, é verdade, faça sim, porque é uma viagem excepcional. Muito obrigada, então, pela sua presença. O programa de hoje fica por aqui e eu quero deixar um abraço para as meninas da Sara Abrão, para a Daia, para a Nelise, para a Fernanda, que sempre me recebem lá com tanto carinho e escolhem essas roupas maravilhosas para mim. E que você não pode perder que nesse mês agora de fevereiro a Sara Abrão está com todas as roupas a preço de custo. Passa lá, dá uma conferida, procura as meninas que elas vão atender vocês com muito carinho. O programa de hoje fica por aqui. E eu aguardo vocês no próximo programa e continue acompanhando a gente nas redes sociais. Boa noite.